Sejam todos muito bem-vindos ao canal Making Off. Meu nome é Jordan Cavalcante e hoje converso com esse ator de dublagem, diretor de dublagem, o Flávio Bach. Tudo bem, Flávio? Como é que tá você? Tudo ótimo, tudo ótimo. É um prazer estar aqui no teu canal, aqui para poder falar um pouquinho de dublagem, essa magia, né, que mexe com todo mundo, né? Quando a gente fala que é dublador, é maravilhoso, assim, as pessoas param tudo para perguntar sobre dublagem. É mó barato, assim, eu amo minha profissão. Já sabe, né, galera? A gente sempre começa com aquela listinha de personagens do nosso convidado, mas já comenta aqui qual é o seu favorito, mas não esquece de deixar o like, compartilhar e se é novo por aqui, se inscreva no canal, pois tem muita coisa legal. Então, eu vou fazer uma listinha, se quiser adicionar algum, fica à vontade. Tudo bem, Flávio? Beleza, fica à vontade aí. Você fez o Gragas do League of Legends, o Charles Boyle do Brooklyn Nine-Nine, o chefe do Hantaro, o musculoso do Apenas um Show, o XLR8 do Ben 10, o Hugon do Thor, o Círio Farrell do Game of Thrones e o Leôncio nas últimas temporadas do Pica-Pau. Quer lembrar mais algum? Cara, tem tanta coisa que a gente faz, né? Que a gente acaba esquecendo. Eu já dublei até o Tubarão, assim, numas redublagens que tiveram uns tempos atrás. Lembrando que tanto o Leôncio como o Tubarão, aquele ó querida, que eu tive o prazer de fazer, porque infelizmente os dubladores faleceram, né? Eu digo que dublar esses personagens antológicos da minha infância são realizações de sonho, assim. Muita coisa boa, assim. Eu sou a pior pessoa do mundo para lembrar quem eu dublo, né? Às vezes eu tenho que perguntar à minha filha, falo, Luísa, pelo amor de Deus, me ajuda, quem o papai dublou? Então, eu fiz o Mikami Teru também no Death Note, né? Que é um personagem que também foi muito marcante. Tem uns animes agora aí que eu dublei também, são bem legais, bem interessantes. A galera tem falado muito, né? Tem comentado muito nas redes sociais. E é um prazer, mas só esse que você falou aí já tá de bom tamanho, assim. Eu acho que eu não tinha a ideia, quando eu comecei a dublar, de que eu conseguiria chegar nesse patamar de dublar personagens que as pessoas curtem muito, né? Esses personagens folclóricos, tipo o musculoso do Apenas um Show, cara. É uma delícia de fazer e tem uma história peculiar, né? Quando o musculoso entrou no desenho, ele era só uma participação. O personagem foi crescendo durante as temporadas e depois ele virou fixo. Mas as primeiras participações dele no desenho, ninguém sabia que ele iria se tornar fixo. E foi um presentão do Dário de Castro, que dirigia Apenas um Show, foi o primeiro diretor de Apenas um Show, foi ele que me deu isso de presente, o musculoso, que nossa, que delícia, minha mãe! Já que você já tá falando um pouco da sua história, me conta como foi esse começo, como foi que essa dublagem entrou na sua vida, como é que você descobriu que existia essa arte, que era uma das etapas da atuação, uma das possibilidades do ator. Cara, é muito engraçado. Eu conto, as pessoas às vezes não acreditam. Eu não sabia o significado daquela frase, versão brasileira Herbert Richards. Eu não sabia. Era tudo início de filme, sempre tinha versão brasileira, e eu sempre me perguntava o que significa isso. Eu não tinha noção que os filmes eram dublados. Não tinha, para mim, os atores eram brasileiros. Ou então, na hora de gravar o filme, eles falavam em português. Então, na verdade, eu não tinha esse conhecimento. Eu sempre fui ator de teatro desde pequeno, né? E eu sou amigo de infância do Cristiano Torreão. Sim. A gente se conhece desde pequeno. Eu fiz catecismo com a irmã dele. Olha, a história maravilhosa. E o Cristiano, ele estava fazendo um curso com o José Santana na época. Isso foi em 1992, eu acho. 91, 92, eu não lembro exatamente. E ele falou assim, Flavinho,
tô fazendo um curso de dublagem. Aí eu falei, o que é dublagem? Aí ele me explicou mais ou menos, aí eu fui lá numa aula, né? Assisti uma aula dele. Os cursos de dublagem eram muito caros naquela época, eu não tinha a mínima condição de fazer. Aí o Cristiano me apresentou ao Zé, ele deixou fazer uma brincadeira lá no dia, como visitante. Até hoje eu não sei o que eu fiz, mas ele disse que eu levava jeito. Ele é o grande culpado, né? Falou que eu levava jeito. E eu era DJ, eu tinha uma aparelhagem de som. Aí eu peguei meu videocassete, juntei com o videocassete do Cristiano, a gente montou uma aparelhagem e alugava os filmes na locadora e treinava em casa. Então ele fazia o curso e a gente brincava em casa. Não posso nem chamar aquilo de treino, porque a gente se divertia tanto. Era muito engraçado. E aí ele começou a dublar. A partir desse curso ele começou a dublar. E sempre falando, bora Flávio, bora Flávio. Eu falei, pô, não sei se eu levo jeito para isso. Eu já trabalhava em rádio, já estava enfornado. Eu tinha medo dessa coisa da dublagem, porque eu achei muito difícil. Aí eu fui buscar o registro. E quando eu tirei o registro profissional, eu procurei o Cristiano. Ele já era coordenador de elenco da Herbert Richards, né? Então ele pôde me colocar dentro da Herbert e me apresentar aos diretores. E aí, a partir daí, eu comecei a dublar. Ganhei um teste logo no início com o Ricardo Chinetti, a direção do Ricardo, que foi maravilhoso. Foi a pessoa com quem eu aprendi a dublar de verdade, porque foi o meu verdadeiro curso de dublagem, foi com o Ricardo. Agradeço a ele a vida inteira por isso. Teve muita paciência comigo, foi muito legal. E aí, logo depois, eu comecei a trabalhar com o Borghetti também, dentro da Herbert, e aí ganhei o teste para uma novela, né? E aí essa novela acabou. Quando essa novela acabou, eu fiquei... Era muito tenso, né? Era tudo muito tenso, tudo tinha dinheiro envolvido, horário, não podia atrasar. E como eu vinha do teatro, que era uma coisa mais light, isso para mim foi muito estranho, né? Me acostumar com essa nova rotina de não poder atrasar, dublador não se atrasa e tal. Eu falei, meu Deus do céu, a Herbert Richards na usina, eu não tenho um carro, como é que eu vou para lá? E tinha que pegar Kombi, tinha que pegar van, tinha que pegar metrô, e era um pânico, saía 3, 4 horas mais cedo para tentar não chegar atrasado. E quando a novela acabou, a Herbert, ela rescindiu o contrato, né? Porque era um contrato de 6 meses, se eu não me engano, que assinava a carteira. Aí a novela acabou, estava em baixa, não renovaram, aí me mandaram embora. Então, aí eu falei, cara, eu acho que eu não quero mais saber de dublagem, não. Aí isso foi em outubro, novembro, mais ou menos. Aí em fevereiro, meu telefone toca, Marisa Leal me chamando para fazer teste para uma peça que ela ia dirigir, uma peça de teatro, totalmente autodublagem. Aí eu falei, pô, beleza, vou lá, fiz o teste, passei, cheguei na peça, olha o elenco da peça. Héctor Izuim, Jorge Vasconcelos, Isabel Lira, Márcia Morelli, Mabel César, Marcelo Garcia. Um monte de referência na dublagem. Exatamente, eu me senti num filme da Sessão da Tarde. Quando eu cheguei no ensaio, aí não teve jeito, né? Aí voltei a dublar, todo mundo me escalando. A Marisa, o Héctor e o Jorge já eram diretores na época, e eles começaram a me chamar para trabalhar, e não teve jeito. Aí eu tô aí até hoje, já são... Eu nem sei exatamente, mas são mais de 20 anos de dublagem, graças a Deus. Dirijo dublagem desde 2009 também. Dou aula de dublagem desde 2004. E o grande culpado disso, assim, de verdade, a pessoa que mais me apoiou, que mais me ajudou, foi o Cristiano Torreão. Mas eu tive muita gente que me ajudou, como a Marisa Leal, o Jorge Vasconcelos, o Héctor, o Ricardo Chinetti. Foi uma galera que me pegou pelo braço, e se eu sou o que sou hoje, eu devo muito a eles. E só gente boa, todos eles já passaram por aqui pelo canal Making Off. As entrevistas estão aqui na descrição, quem quiser acompanhar também, dá uma olhadinha depois dessa aqui, tá? Mas vamos começar a falar de alguns personagens seus, porque um deles em particular foi o Cyril Farrell, do
Game of Thrones, que foi uma das maiores séries que a gente já teve aqui, grande produção e tudo mais. E seu personagem foi um dos primeiros que teve aquele impacto que muitos outros tiveram. Infelizmente o personagem foi dessa para melhor. E aí minha pergunta é sobre isso. Quando você tem um personagem que talvez prometesse muito, e aí ele morre, qual é a sensação que fica pro dublador? É muito ruim, porque a primeira temporada de Game of Thrones, ela, quando a gente começava a ver os personagens, a gente imaginava determinados personagens até o final da série, né? Indo muito além do que eles foram. E o Círio foi um desses personagens, porque ele era como se fosse o mentor da menina, né? Ensinando ela a lutar, a mexer com a espada. E foi uma criação muito interessante do sotaque dele, porque ele era um estrangeiro na série. Foi bem legal o trabalho do Sendin, me dando o caminho para poder interpretar ele da melhor maneira possível. E infelizmente ele foi embora. É uma tristeza, porque ainda mais que no início, nos primeiros episódios, a gente não sabia a dimensão do que seria aquela série. Mas quando as pessoas começaram a saber que estava sendo dublada, foi um frisson, né? Foi uma coisa... Aí a gente fica super animado. Pô, meu personagem é maneiríssimo. Aí morreu. É muito triste, mas foi um trabalho que valeu a pena, tanto que as pessoas comentam até hoje. Vocês são homens ou cobras para ameaçar uma criança? Saia da minha frente, baixinho. Ah, eu sou Círio Forrell. É o filho de uma puta. E você vai falar comigo com mais respeito. Outro personagem seu que tá sempre na boca da galera é, claro, o Gragas do League of Legends, aquele personagem muito carismático, muito legal. E a particularidade das falas dele é que ele tá um pouco bêbado, né? Ele tá sempre embriagado e tudo mais, até a fala dele é bem marcante. Se é você que vai pagar, eu tô dentro, vou como é? Beber, cair, levantar. Então são frases muito legais e tal. Pra fazer Se é você que vai pagar, eu tô dentro. Pra pegar, assim, claro, você foi direcionado para fazer um personagem bêbado e tudo mais. Como é achar exatamente esse trejeito do personagem bêbado e tudo mais, do Gragas especificamente? Cara, é interessante porque o game, né, é um processo totalmente diferente da dublagem, que a gente não tem uma cena e vai acompanhando. A gente tem a referência de uma imagem do personagem e do jeito que o original fala, né? Que aí a gente ouve e tenta, em português, repetir o que ele está falando ali, naquele mesmo tom, naquele mesmo tempo. E o diretor, Leonardo Santos, ele falou comigo assim, falou: Flavinho, vamos dar uma brincada, vamos deixar ele bem brasileiro, né? Vamos deixar aquele cara bem despojadão. E aí eu fui ouvindo, tanto que as primeiras falas a gente gravava, mas a gente depois voltou. Quando eu encontrei o tom durante as gravações, a gente voltou para gravar as coisas do início e começou a brincar, porque eram frases em inglês que era engraçado lá para os americanos, não para a gente. Então a gente tentou fazer realmente a versão brasileira do Gragas e ficou muito interessante, ficou muito divertido. E é um retorno muito legal dos fãs em relação, assim, eu já dublei coisas bem legais, mas o Gragas talvez seja um dos caras em que mais a galera peça para eu fazer vozinha. Porra, grava um áudio do Gragas para mim, pelo amor de Deus, que não sei o quê. Eu acho que, junto com o Musculoso, assim, né, é o que a galera muito curte. E é super divertido, porque quando a gente dublou, eu não tinha noção da dimensão que ia se tornar o game no Brasil, né? A gente ainda não tinha. Talvez tenha sido o primeiro game realmente que a galera deu atenção para a versão brasileira. E eu acho que ficou muito legal, foi um ótimo trabalho.
de fazer, e eu confesso que eu me diverti muito. A bebida só é o problema quando a caneca está vazia. Ha, ha. Você também ajudou nessa construção dessas frases brasileiras, digamos assim? Foram testando para ver que funciona? Como foi isso? Sim, o Léo também, eu e o Léo, a gente tem uma sintonia muito grande, né? De zoeira, né? A gente se fala quase todos os dias, falando besteira um pro outro, né? Então, foi muito fácil. Ele já veio com muitas ideias na cabeça e a gente foi só afinando, mas ele já tinha tudo na cabeça. Eu acho que, assim, vou testar com o Flávio, se funcionar, a gente mantém o que eu tô querendo aqui para ele ficar engraçado. Foi isso. As ideias basicamente foram deles, a gente só foi afinando na hora. E a favorita dos fãs é qual? Eu vou beber, eu cair, levantar, né? E se você que vai pagar, eu tô dentro, né? Que serve para diversas ocasiões na vida da pessoa, né? Exatamente. Eu vou beber, cair, levantar. E é muito interessante porque eu não sou um jogador. Eu confesso que eu tenho as 2 mãos esquerdas para videogame. Eu tenho até muita raiva disso. Minha filha que joga o LoL. E eu não tinha ideia do que poderia ter um personagem num game assim. Eu não tinha ideia. Para mim era uma coisa mais de guerra, de luta e tal, não um palhação, né? Um cara que participa com humor, né? Com bêbado. Eu não entrava na minha cabeça. Ele dá barrigada e arremessa barris de vinho, é muito legal. É um personagem que joga em diversas posições dentro do jogo, então ele tá sempre em voga, sempre voltando, então sempre vai ser muito utilizado, por isso que ele também é muito abraçado pelos fãs, né? Não, e é muito engraçado porque todo mundo conhece. As pessoas que jogam ou que conhecem o jogo, quando eu falo do personagem, todo mundo, não acredito que é você que faz, não acredito, pelo amor de Deus, que não sei o que, esse cara é engraçado. Aí eu falo, cara, que legal, que interessante, porque ele não tem muitas falas. A verdade é que ele não tem muitas falas no jogo, mas as poucas que tem marcaram muito. Sim, com certeza. Agora, Flávio, sabe quem vai estar assistindo nossa entrevista aqui? Quem? A minha mãe! O Musculoso é um personagem muito legal. Acho que essa frase ajudou ele a ser um dos personagens mais queridos da série. E também da sua carreira, certamente é um personagem muito lembrado, como você já bem disse. Só que o desenho, Apenas um Show, ele é muito doido, muito deslocado. Eu acho que desenhos da minha época de Cartoon Network, a gente nunca pensaria que um desenho com tantos plot twists estranhos e mirabolantes fossem estar no Cartoon Network. Me fala como era gravar esse desenho e se tu também achava uma doideira as coisas que aconteciam. Não, é surreal, né? Eu costumo dizer que o Apenas um Show é um desenho surreal. Tem um pirulito, cara. E, cara, só isso, não preciso fazer um fantasma. E eles convivem super bem. É muito louco. É muito louco e, assim, ao mesmo tempo, era muito interessante ver a construção a criação da galera, porque eu acompanhei as primeiras gravações, porque eu dublava muito lá na Cinevídeo, e vi o Charles, o Serginho começarem aquela aventura, né? Porque era um desenho muito louco, diferente de tudo que a gente tinha feito na vida. Então, aí eu lembro que quando o Dário me convocou para fazer o Musculoso, e a sacada do Dário foi muito importante nas primeiras participações do Musculoso, porque a gente poderia ter jogado aquela piada da minha mãe fora. A gente poderia não... Ih, que troço esquisito esse negócio de minha mãe aqui. Vamos falar outra coisa aqui. E a gente poderia ter perdido essa piada. E o Dário, como ele viu alguns episódios, ele falou, não. Essa piada aí tem que ser mantida porque é o que ele vai falar toda hora. Tudo para ele é minha mãe. Tudo para ele é minha mãe. E ficou uma marca, né?
Eu tenho até medo de ver os meus 2 primeiros episódios do Musculoso, que eu acho que deve ter ficado muito ruim, porque eu achava que aquele personagem era muito louco. Um cara gordo igual a mim ser chamado de musculoso. Então, já era piada e ele era verde. Então, assim, eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Mas aí, aos poucos, com a ajuda do Dário, eu fui encontrando o personagem e foi muito divertido de fazer. E é uma pena que eu não tenha tanto souvenir do Apenas um Show no Brasil. Eu queria ter várias camisas, a minha mãe, porque eu acho isso é libertador, você falar isso para as pessoas. É muito bom. Essas frases Sabe quem tá? A minha mãe! Essas frases desses personagens vocês acabam usando no dia a dia também, assim? Sim. Ficam marcadas, né? Vira um chamado, né? O pessoal, minha mãe, muita gente me chama de minha mãe. Ô, minha mãe. Aí eu falo, fala, maninho! Muito então são bom. coisas que ficam, porque foi durante muito tempo, né? Foram mais de 6 anos. Eu não lembro quantas temporadas ao todo foram, mas eu gravei várias temporadas na Cinevídeo. Depois fui para a Van Mark, com a direção do Lincoln, depois do Marquinho. Sempre muito divertido. O pessoal da Cartoon é muito bom, né, nessas paradas assim. E eles são muito animados, eles curtem o que eles fazem. Eu acho que isso faz muita diferença no trabalho, quando você trabalha com o que você gosta, né? Com você se diverte fazendo. Eu acho que a galera da Cartoon, nota 10, assim, são experiências muito legais, muito interessantes com eles, e eles vibram, eles gostam do que a gente faz. Não é uma disputa de trabalho, é uma alegria de estar vendo o trabalho ser feito. Eu acho que isso é muito legal vindo da parte deles. Sim, quando a gente vê a versão dublada, a gente percebe que realmente os dubladores se entregavam porque gostavam bastante daqueles trabalhos, do Cartoon Network especificamente, o Apenas um Show era muito legal de assistir e a gente sentia essa energia da galera. Eu peguei vocês! Discurso sincero sempre engana os trouxas. E aí, Benção, o que você ia dizer mesmo, hein? Agora, um dos grandes personagens que você fez que está fazendo muito sucesso é o Charles Boyle do Brooklyn Nine-Nine. E claro, quando você fez a primeira vez, certamente não tinha como prever o sucesso que seria essa série. Como é perceber que o personagem está fazendo sucesso, está repercutindo, depois de um tempo que você fez o trabalho? Cara, é engraçado falar sobre isso, porque quando eu recebi a série, eu também fui o diretor da série, a gente não tinha noção do que essa série ia se tornar. A gente não passava pela nossa cabeça que essa série passaria até da 2ª temporada. E eles pediram teste para todos os personagens, mesmo tendo bonecos, né? O Terry Crews já tinha sido dublado por outros atores. O próprio personagem do Jake, né? Que o Clécio tinha dublado ele em milhões de filmes. E aí eu fiz os testes. Ninguém que já tinha dublado os bonecos ganhou o teste. Engraçado, eu falei, meu Deus, aí depois eu descobri, a Universal falou que eles não queriam vínculo com nenhum outro tipo de trabalho, né? Então, eles quiseram começar uma série totalmente do zero, também com a dublagem. Eu lembro quando o Rodrigo Antas ganhou o teste, aí eu falei para ele, cara, vamos nos divertir, vamos fazer essa série se tornar engraçada? Aí ele falou, beleza. E ele criou um tipo pro Jake maravilhoso. Maravilhoso. A maioria daquelas improvisações dele ali, das brincadeiras, das piadas, foi ele mesmo que criou. E, graças a Deus, nunca tivemos nenhum corte. Nunca impediram da gente fazer piada, assim. A gente pôde brincar com tudo. E o meu personagem... porque no início, se você reparar, ele não era tão bobão assim. Ele
Ele era apaixonado pela Rosa, depois ele ficou envolvido com a Gina. Então, eu acho que eu fui por esse caminho no início, depois eu parei para olhar e falei, cara, ele é aquele bonachão, é aquele bobão, é aquele cara que na hora do trabalho ele é super feroz, né? Ele faz o trabalho dele com muito afinco, mas na vida pessoal dele, ele é um bobão. E aí eu fui por esse caminho, eu acho que funcionou muito, todo mundo gostou. E aí, quando acabou a primeira temporada, a série começou a ganhar um monte de prêmio lá fora. A série começou a ganhar um monte de prêmio, a gente falou, opa, peraí, vamos olhar com mais carinho para essa série aí. Aí o Rodrigo me ligava, mandava link, aí ó, ganhou mais não sei o que, melhor ator de comédia, melhor não sei o que. Eu falei, maravilha, então a gente começou a se divertir cada vez mais, a gente tentou fazer uma versão brasileira bem limpa, né? Bem divertida, com referências com que as pessoas pudessem entender, a galera tanto lá do sul quanto do nordeste, do norte do Brasil pudesse entender as referências, tanto que a gente cantou Lepo Lepo, a gente cantou Um Gordinho Gostoso, a gente usou o Tony Tornado, El Chan, Carla Pérez, a gente falou de tudo que a gente podia, porque as referências da série eram muito americanas. Tinha umas coisas que a gente via no texto e falava, cara, as pessoas não vão saber quem são essas pessoas. Vamos tentar portuguesar isso, que eu acho que vai ficar mais leve. Recebemos algumas críticas. Nossa, a minha página às vezes ficava assim, você matou a piada. Eu falei, pô, velho, você, graças a Deus, teve a oportunidade de aprender inglês, ir lá para fora e saber quem são essas pessoas. Mas a gente faz uma versão brasileira para todo o Brasil. Não é só para os grandes centros, é para o Brasil inteiro. Então, a gente tem que trazer as referências que todo mundo possa entender e referências divertidas. E, graças a Deus, a maioria do público entendeu, viu, riu e se divertiu muito com as coisas que nós fizemos. Eu acho que todo mundo sabe que fui eu quem plantou a ideia na cabeça do Jake 8 anos atrás. Oi, eu começo hoje. Detetive Santiago. Detetive Peralta. Bem-vindo a bordo. Estou ouvindo sinos de casamento? Oi, Detetive Boyle. Na verdade, isso atrasou as coisas. Eu levei uns 4 anos pra apagar essa lembrança. Sou o meu pior inimigo. Sim, realmente tem muita coisa divertida, muita coisa brasileirada, como se diz, né? Até lembro de uma que eu assisti até ontem esse episódio, que fala, tá parecendo o Big Brother Brasil e tal. E assim, a gente se diverte, e como você disse, tem algumas pessoas que criticam, e aí o meu pensamento existe aquele limiar que, daqui eu não posso ultrapassar, aqui tá bom, tá legal e tal. A gente pode dizer também que, por se tratar de uma série de comédia, tem mais liberdades para fazer esse abrasileiramento. E ainda uma pergunta em cima disso. Os dubladores também contribuem para que essas piadas sejam feitas? Eles vêm com ideias lá na hora do texto e tudo mais? Sim, no início as pessoas ficam com um pouco de medo, porque a dublagem ela tem essa coisa da gente não poder falar palavrão, da gente não poder falar um monte de termos, citações religiosas, a gente tem que tomar cuidado em determinados filmes. Então a gente tem esse medo, a gente carrega esse medo a vida inteira por conta dos próprios clientes. Não é uma coisa da dublagem, é uma coisa das exigências dos clientes. Que eu até sempre brinco com isso, né? Que aí passa na tela quente o Cidade de Deus, com aquele monte de palavrão, guerra, matança, todo mundo. Aí acaba o Cidade de Deus, começa um filme dublado, 00:30, 1h da manhã, e as pessoas falando traseiro, droga. E às vezes esse filme tem uma cena de violência que o cara arranca a cabeça, depois vai pegar um monte de mulher mostrando os peitos e tudo mais e tal, e o cara, que traseiro bonito seu, hein? Exatamente, então acaba sendo uma hipocrisia. É óbvio que a gente não vai fazer isso num filme que vai passar na sessão da tarde. E a gente sabe que normalmente tem um monte de filme que vai passar na sessão da tarde. A gente tem que falar a linguagem para as pessoas mais novas, para as crianças. Mas um filme de guerra, por exemplo, não é possível o cara tomar um tiro e falar droga. Poxa, que chato. Levei um tiro, pô. Poxa vida. Me machucaram. Então, a César o que é de César.
a dublagem de Brooklyn Nine-Nine foi um conjunto. Tanto os dubladores que começaram a perder o medo e já brincar, pô, posso botar isso aqui? Posso experimentar isso aqui, se vai ficar bom? E como você falou, tem um limite. A gente também não pode mudar a história. A gente tem que colocar a piada de acordo com o que está ali na cena, na imagem, porque senão pode confundir a pessoa que está assistindo. Então, versão brasileira é você fazer com que os brasileiros entendam o que está acontecendo ali. E não, você não pode mudar a história. E graças a Deus foi muito divertido. O Sérgio Stern sempre brincava, o próprio Kaká, o Borghetti, com aquela coisa do iogurte, era muito bom daquele negócio do Terry Crews, né? Iogurte, eu quero iogurte. É o tempo todo. Brincou. A Gabriela Bicalho se divertia muito fazendo a Gina, sempre trazia coisa nova. Assim, foi bem divertido. A galera entrou. Depois da terceira temporada, que os fãs começaram a reconhecer a série, né? Começaram a falar bem da série. E aí eu acho que todo mundo perdeu o medo de brincar, de improvisar. E ela foi crescendo cada vez mais. Né? A penúltima temporada, que para mim foi uma das melhores, a gente se divertiu muito dublando aquilo. Nossa Senhora! Foi muito bom. Eu lembro que o tradutor já estava em contato comigo, com o Rodrigo o tempo todo. O Murilo Maldonado, né, que ele, depois que assumiu a série, ele falava a nossa língua, então ele já ligava, ó, vai ter uma música nesse episódio que não sei o que vocês acham que a gente deve fazer? Então era um trabalho em conjunto. Consultava o Rodrigo, me consultava, mas o grande mestre das piadas foi o Rodrigo Antas. O grande mestre, o grande criador, ele inventava umas coisas. Ele, deixa eu testar, Flávio, deixa eu testar. Flávio, eu falo, meu Deus do céu, moleque, o que tu vai fazer? Aí quando eu via, valeu, ficou ótimo. E engraçado que não tem como não pensar ele falando, deixa eu testar, com a voz do Jake, eu imaginando assim, ele fala, deixa eu testar. Show. Cara, como é que ele consegue fazer aquilo naquela velocidade, aquele moleque? É maravilhoso aquilo. Sim. Então deixa o elogio para sua direção, porque o elenco tá, muito bom, muito afinado. As últimas temporadas a gente vê que foi se pegando o jeito e agora isso tem completo domínio dos personagens. Então, se você não assistiu ainda, Brooklyn Nine-Nine tem em diversas plataformas de streaming, assista que vale muito a pena, é muito divertido e é para todos os públicos, vocês vão gostar com toda certeza. Agora, você também prestou voz a diversos personagens que fizeram sucesso com a criançada, digamos assim. Eu me lembro que na minha geração você fez o chefe do Hantaro, que era um personagem muito divertido, estava em quase todos os episódios, que era o hamsterzão lá, que era como se fosse o chefezão mesmo da galera. E também o XLR8, que é o do Ben 10, que é o acelerado, né? Que engraçado que o nome dele em inglês, né? É XLR8, né? Accelerate. É muito engraçado isso também. Exatamente. Esse público, assim, digamos assim, as crianças também chegam contigo perguntando, e aí, que legal, gostei muito da sua voz com isso e tal. Também é uma galera que chega? Cara, o Hantaro, apesar de ter passado na Globo, né? Que passava diariamente na Globo, ele, quando acabou, tipo assim, ninguém sentiu falta, mas era um desenho divertidíssimo, cara. E o elenco era maravilhoso, o Chico José, a direção da Marisa Leal, foi uma galera muito boa, fazia o Hantaro, Flávia Sadi, era uma galera, o Héctor, era muito bom fazer o Hantaro. A Marisa tinha um cuidado bem grande com o desenho, era muito interessante, mas foi um desenho que não foi para frente. Sim. Diferente do Ben 10. O Ben 10, vocês sabiam que a gente dubla o Ben 10 até hoje? Sim. Até hoje tem episódios novos do Ben 10 e assim, quem me deu o XLR8 foi o Peterson. O Peterson Adriano, que dirigia na Delarte na época, que foi o primeiro diretor. As pessoas... Tem muita gente que nem sabe disso, mas começou na Delarte. Aí depois foi para Som de Veracruz, aí depois foi para Cinevídeo. E foi engraçado que quando eu fiz o XLR8 pela primeira vez, eu não lembro se foi teste ou se eu já comecei dublando ele, eu acho que foi teste. Faz a vozinha aí parecida. Quando eu fiz a vozinha, né?
Cara, quando eu ganhei o teste, eu não acreditei que eu tinha que fazer aquela voz, eu ficava rouco. Aí toda vez que eu pedia para marcar por último, para poder, porque a minha voz acabava, não conseguia fazer mais nada depois que eu dublava. Mas esse desenho me ajudou a conhecer o Brasil inteiro, dando palestra, graças ao Ben 10, assim, o XLR8 me deu muita notoriedade na dublagem, que é um desenho que, se eu não me engano, eu dublo desde 2004, é um negócio desse. É um desenho que já tem muito tempo, e foi muito importante, assim, para mim. Os fãs pedem até hoje, eu recebo, pessoas fazem um desenho do XLR8, põem meu nome, me mandam por carta, me mandam desenho na internet. A galera gosta muito, curte muito. Ben 10 é um desenho que já está na segunda ou terceira geração de crianças já. Sim. Impressionante. Realmente é um marcador de diversas gerações, teve várias versões, e você sempre lá, trocaram vários dubladores, mas você sempre lá fazendo a voz do velocista, nosso velocista Deixa favorito. Deixa o meu aqui quietinho. O que há de tão importante no caixote para arriscarem a vida por ele? É o nosso almoço. Quase foram devorados por causa de uns sanduíches? Desculpe, já vou indo. Vamos agora para o nosso ramo logo. Um lazer. Futebol. Um hábito exótico. Comer sanduíche de queijo com biscoito recheado. É bem exótico. É sério. Um bom tema para papo. Dublagem. Um papel desafiador. O Charles Boyle. Um dublador inspirador. Newton da Mata. Pergunta aleatória. Se você pudesse escolher qualquer pessoa que você ainda não conhece para tomar um cafezinho, quem você escolheria? Rapaz! Silvio Santos. Esse realmente deve dar um bom papo, quem sabe um papo sobre dublagem. É verdade, ele gosta de dublagem. Ele adora dublagem. Sim. Esse foi Flávio Bach. Flávio, muito obrigado por esse tempo que você nos disponibilizou para essa conversa. Adorei conversar, conhecer um pouco mais da tua carreira e realmente vou continuar acompanhando teu trabalho. Sou muito fã de diversas vozes que você fez e eu queria deixar esse espaço para você fazer sua despedida aqui da galera. Obrigado, o prazer foi meu. Assim, eu gosto muito de falar sobre a minha profissão, eu gosto muito de poder, até mesmo para relembrar coisas. Você falou de Hantaro hoje, assim, uma coisa que me deu uma saudade foi Hantaro, se eu não me engano, foi 2000, 2001, que foi dublado, assim, é uma coisa que é muito interessante, eu gosto. Que eu vou falar para a galera: assistam um filme dublado, valorizem a língua brasileira, nosso idioma está indo embora com esses modos de falar, tanto de internet como... Acho que a internet está acabando com o português, que está tudo americanizado, está tudo com jeito de falar estranho. Você digita hoje três letras e vale uma frase. Então, assim, valorizem a língua brasileira. A galera que tem conhecimento, que tem estudo, que tem dinheiro, essa galera tem a tecla SAP dentro de casa. Eles podem clicar o botãozinho lá e assistir o filme do jeito que eles quiserem. Deixa o povo brasileiro assistir o filme dublado. A dublagem brasileira tem muita qualidade. O que for ruim, você pode reclamar também. Exija que a dublagem seja de qualidade, mas não vire as costas para um trabalho tão lindo, tão importante. Nós educamos muitas crianças, nós fazemos companhia para muitos idosos, para muitas pessoas. Então, assim, valorize a língua portuguesa, valorize a nossa dublagem. País civilizado exibe filme dublado. Você pode ir em qualquer país da Europa, nos Estados Unidos, tudo que estiver passando lá
vai estar passando na sua língua pátria. Por que só no Brasil tem que ser diferente? Perfeito. Brigadão, foi um prazer. Só gritar que eu apareço. Redes sociais do Flávio estão aqui na descrição, então vai seguir o cara, vai mandar elogio, não vá pedir áudio, vai mandar comentários positivos, vá falar dos personagens que você prefere dele e, claro, deixa aqui no comentário o seu favorito. E se gostou, deixa o like, compartilhe e se inscreve no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima!